Muito bem, hoje nós lemos o nosso 22º dia de desafio quaresmal e lemos, claro, além do Provérbios 22, o livro dos Cânticos, lemos também o 2 Crônicas, dos capítulos 10 a 27, e ainda o livro de Abdias, no capítulo 1, claro, é o único capítulo, né? Enfim, graças a Deus foi um dia muito produtivo na nossa leitura. Chegamos na metade do nosso caminho espiritual e falando um pouquinho sobre aquilo que a gente leu hoje, começando pelo livro do Cântico dos Cânticos, eu acho importante dizer que, embora seja um livro atribuído a Salomão, o que nós vemos ali no início é uma fala feminina, que é a amada, que é conhecida como a amada, e percebe-se também uma voz masculina que de cara você já descarta ser de Salomão. Não é uma voz de Salomão, ele não é o orador, não parece ser a voz de Salomão. Ele não é o orador do livro. Vai aparecer Salomão em algumas circunstâncias no livro, mas no contexto geral do livro ali, Salomão não é o orador. Percebe-se também que é como se o livro estivesse carregando o legado de Salomão. Isso sim, isso é inegável, dá para perceber isso, né? E o livro começa com uma jovem que busca o seu homem, o seu pastor. Eles não são casados ainda, né? Mas fica claro que eles não podem esperar a hora de se juntarem, né? Eles não veem a hora disso acontecer, porque os poemas de um para o outro, eles são muito intensos, e o interessante é que não tem nenhuma sequência clara ou algum contexto. Não, são poemas muito fortes de desejo de um para o outro, e tudo vai se repetindo sucessivamente. Mas o que se observa também nisso tudo é esse desejo, esse desejo ardente. E então o capítulo 6 mostra essa mulher à procura do seu amado. Eles se encontram, se abraçam, porém quando a coisa começa a ficar mais caliente, mais atrevida, a cena para ali de repente. A cena para ali de repente é algo extremamente poético e carregado de uma alegria e uma atração muito intensa de um para com o outro. Isso se repete várias vezes, como se o livro quisesse demonstrar a força do amor e o poder sexual. Isso fica muito claro durante todo o livro. E tudo está relacionado com o seu final, né? O capítulo 8 vai dizer assim, o amor é forte como a morte. A paixão é violenta como o Sheol. Suas centelhas são centelhas de fogo, uma chama divina, e as torrentes não poderiam extinguir o amor, nem os rios poderiam submergir. Então é algo que está muito relacionado com o amor. No fim do livro, aparece Salomão tentando aquilo que o poema já havia dito antes. Estranhamente, Salomão aparece tentando comprar o amor, e a mulher rejeita a proposta de Salomão, a oferta dele, né? Eles ainda estão separados, né? O livro mostra isso, que eles ainda estão separados, e ela implora para que ele fuja com ela, e ali o livro termina, sem nenhuma conclusão. É como se o livro de Salomão quisesse nos remeter à ideia, à mensagem de que o amor nunca acaba. O amor nunca acaba. É o que o livro do Cântico dos Cânticos traz para a gente como mensagem.
Hoje nós lemos também, segundo Crônicas, do capítulo 10 até o capítulo 27, e o capítulo 10 ali mostra aquele cisma do Reino do Norte e o Reino do Sul, que nós já líamos, já tínhamos lido no livro dos Reis. Então, foi quando houve aquela divisão do reino, né, em que Jeroboão vai reinar no Reino do Norte e Roboão vai reinar no Reino do Sul, de onde vai sair a descendência da dinastia de Davi e de Jesus. Depois, dos capítulos 11 até o capítulo 27, foi narrado uma sucessão de reinos, de reis que reinaram sobre Judá, o Reino do Sul, né? E é importante ressaltar que no capítulo 20 nós lemos sobre a vida de Coré, e Coré tem os salmos que ele compôs, e nós hoje também lemos os salmos que são dedicados a Coré. É importante falar dele porque lemos os salmos. Eu já falei sobre o livro dos salmos aqui, então não vou fazer mais resumo sobre o livro dos salmos. E lemos também o livro de Abdias, que algumas bíblias, principalmente das bíblias protestantes, é o Obadias. É bom falar que às vezes a pessoa não acha lá o livro, né? Abdias é o menor livro do Antigo Testamento, tem um capítulo só, e trata-se de uma profecia para Edom. Quem é Edom? Edom são os descendentes de Esaú. Eles eram um povo único no seguinte sentido: os seus antepassados eram de ancestrais compartilhados com os israelitas. Como assim? Ambos eram da família de Abraão. Lembra? Abraão com Sara gerou Isaac. Isaac com Rebeca gerou Jacó e Esaú. Jacó teve o nome mudado para Israel e Esaú o nome mudado para Edom. O relacionamento de Jacó e Esaú, aquela tensão que existia entre eles, propagou sobre a sua descendência. E isso durou muitos anos, aquele atrito entre os edomitas e os israelitas. Mas eles ainda carregavam algum vínculo familiar, até que, quando a Babilônia invadiu Judá, Edom se aproveitou da situação, saqueou cidades dos israelitas e ainda até matou alguns refugiados de Israel. São muitas as acusações sobre os edomitas, os líderes edomitas. O seu orgulho, eles se achavam melhores do que os israelitas. E eles viviam no alto das rochas do deserto, e por causa disso eles se orgulhavam, eles achavam que eles eram melhores do que os israelitas. E é sobre isso, exatamente sobre essa situação, que Abdias vai trazer a profecia. A profecia é que Deus vai fazer que eles, os edomitas, desçam do seu orgulho, como fizeram com Israel. Eles serão rebaixados a uma condição de humilhação, né? E quando tudo estava para ser arruinado, aí aparece o versículo 15 dizendo que o dia do Senhor virá não só sobre os edomitas, mas sobre todas as nações. Quer dizer, Abdias está dizendo que todos os orgulhosos que agem como Edom serão arruinados, serão aniquilados, cairão das suas alturas, né? Deus disse que vai restaurar o seu reino sobre a nova Jerusalém. É isso que o livro traz de profecia. E que vai repovoá-la, vai habitar tudo, vai fazer tudo acontecer de novo. O orgulho de Edom se tornará um exemplo para todas as nações. Ou seja, o livro está tratando da justiça de Deus. É sobre isso que nós lemos hoje, no 22º dia do nosso resumo, e amanhã eu espero você aqui, para que nós possamos dar continuidade ao nosso desafio quaresmal. Deus te abençoe, fogo na alma, eu te espero aqui. Valeu.